O outro lado da história. A história de Chapeuzinho Vermelho na versão do caçador. Eu tinha muitos motivos para capturar aquele lobo mentiroso, desonesto e fanfarrão. Esse lobo astuto tinha o poder de oratória notável. Conseguia persuadir pessoas humildes e indefesas, contando suas histórias com fragmentos de verdades, envolvendo-os em uma grande mentira. Eram essas pessoas indefesas e os próprios colegas animais de floresta que acabavam caindo na lábia do lobo. Mas o que mais me deixou irritado e fez com que eu fosse atrás desse lobo mau caráter foi o fato dele, em uma tentativa de homicídio triplo, e como não conseguiu, destruiu as casinhas de 2 dos 3 porquinhos que ele tentava matar. Desta vez ele teve sorte, pois eu cheguei atrasado e com isso eu passei parte da minha vida buscando uma maneira de cessar as maldades deste malévolo. Certa manhã, estava eu conversando com uma senhorinha que morava em um pequeno sítio do lado da floresta e tinha preocupação de cuidar de animais feridos que se machucavam e se perdiam no seu bando. E como se estivesse pedindo socorro, ela os ajudava. Tinha uma coragem e um coração enorme. Vi a senhora separando lixo, como fezes de animais, frutas que caíam das árvores e apodreciam, causando odor e incômodo. E com isso, percebi que as substâncias produzidas pela natureza era o seu lixo e o que se desintegrava naturalmente. A propósito, ela vivia do lado da floresta e mantinha a tradição desde criança, quando seus avós ainda eram vivos, e deixou aos seus pais essa humilde casinha, construída sem desalojar nenhum animal da floresta, e por consequência ela preservava. Enquanto a senhorinha buscava manter o equilíbrio entre a natureza e os animais, conservando e dando vida a novas vegetações, o lobo continuava não só destruindo essa imagem, como também causando discórdias entre os seus colegas de floresta e atacando vulneráveis covardemente. Foi aí que eu fiz questão de manter a segurança desta senhora. Confesso que fiquei enfurecido quando soube que o lobo estava passando por bom moço, contando suas mentiras e desconstruindo histórias e fazendo com que Chapeuzinho fosse vista como uma vilã. Ele induzia os seres a pensar que ela poderia desequilibrar o ecossistema devido à sua cestinha de guloseimas que levava toda semana para a vovozinha. A vozinha de Chapeuzinho era a meiga senhora que eu buscava proteger sempre que eu caminhava aos arredores da floresta. Afirmo que eram doces que estavam devidamente colocados dentro de uma cesta e que seriam abertos pela vestuta em sua humilde casinha e com os devidos cuidados. Eu, que já estava até as tampas com as maldades do lobo e esperando a oportunidade de capturá-lo, foi quando, ao passar próximo da casinha, ouvi gritos de uma jovem que pareciam vir da humilde casa. Corri em direção e, quando percebi, avistei o lobo em formato de bola e em posição de ataque àquela indefesa criança. Quando tive que pensar e agir com rapidez, tudo acontecia em questão de segundos, quando pude notar a senhorinha que eu tanto protegia não se manifestava, não aparecia em cena. A angústia e a aflição eram horríveis, e ao me aproximar diante do cenário e em um ato certeiro e preciso, acertei um tiro bem no meio da fuça daquele covarde e com a minha faca abri cuidadosamente a convexidade daquele aldrabão e retirei a vozinha ainda com vida. E vocês, ainda querem inverter os valores? Ninguém deve tirar a vida de ninguém. Porém, toda ação perversa
movida contra indefesos, tem uma reação que poderá cessar definitivamente essa ação maligna.